Muito bem, seu Whats no rádio de volta aqui direto dos estúdios do Jornal Whats, falando com toda a região nesse momento tão importante. Olha, estamos a 16 dias das eleições, cada vez mais próximas, e é claro, cada dia mais que passa vai aumentando a nossa responsabilidade de estarmos prontos para o encontro com as urnas no dia 6 de outubro, a gente fazer a melhor escolha, você pensando na sua cidade, né? Lembrando, o Jornal Whats está fazendo todo um trabalho aí com as sabatinas, com os candidatos de 5 das cidades com cobertura do Jornal Whats. Gostaríamos de fazer com todas elas, mas é impossível pelo curto espaço de tempo que temos na corrida eleitoral oficial. E claro, a gente sempre convida você também para nos acompanhar nas redes sociais. Por exemplo, temos lá o nosso boletim das eleições, todos os dias trazendo informações, aí sim, de todas as cidades com cobertura do Jornal Whats. Sabatina no ar a partir de agora, mais uma sabatina. Vamos falar de Cachoeira Paulista. Aqui ao meu lado, quem está nos acompanhando em vídeo já viu que temos Breno Anaia. Breno Anaia conosco, já foi vereador, jornalista, como a gente, jornalista, redator, ele que é do PP e tem como seu vice Dr. Joaquim, do PL, né? É o parceiro do Breno Anaia nessa disputa eleitoral. A gente lembra, como todos os dias aqui, a sabatina tem duração prévia de 22 minutos, destes 20 minutos para a conversa, para a nossa sabatina, são 5 temas. Vamos falar de saúde, economia, educação, cultura, né? Infraestrutura, obras e um quinto tema que é de política. A gente vai falar sobre o cenário político de Cachoeira Paulista e também da persona aqui do candidato Breno Anaia. Primeiro, Breno, obrigado pela visita, viu? Eu que agradeço, Francisco, agradeço a oportunidade, Pastor Éder e todos os ouvintes e também os telespectadores, né, que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento oportuno e mais um espaço importante para a democracia e para as eleições de Cachoeira Paulista que estão chegando, né? Muito bem, gente, olha só. Como todos os dias, temos aqui o cronômetro, a Cassiane vai colocar aqui os 20 minutos cronometrados para que o Breno possa acompanhar, o Edinho vai colocar na tela ali e a gente vai começar a nossa sabatina. Vamos lá? Muito bem, Breno, vamos começar por economia. Como planejar, administrar uma possibilidade de um mandato seu em meio ao caos financeiro hoje na cidade de Cachoeira Paulista? Como sanar as dívidas? Então, Francisco, nós sabemos que Cachoeira Paulista hoje está com uma dívida de em torno de 120 milhões e com chance de aumentar até mesmo essa dívida. E o orçamento de Cachoeira Paulista é em torno de 124 milhões. Então, o que nós precisamos é propor ideias e propostas, que inclusive está no nosso plano de governo, e aproveitar dos acessos que nós temos em São Paulo e em Brasília. Hoje, nós sabemos que a maioria das dívidas são de dívidas trabalhistas, de ex-prefeitos que infelizmente demitiram muitas pessoas e não pagaram seus direitos trabalhistas. Temos dívidas de precatórios e de desapropriações, que são prédios hoje que estão abandonados na cidade, mas que geraram dívidas milionárias na cidade, e também temos a questão do INSS e do Fundo de Garantia. Eu, com os acessos políticos, graças a Deus, tenho conquistado em São Paulo, em Brasília, devido, à pouca idade, mas com uma vasta experiência política, com bons acessos. Nós temos um acesso que já estamos buscando estreitar esse relacionamento. Meu partido Progressistas tem um bom relacionamento na Caixa Econômica Federal. O primeiro passo é buscar refinanciar a dívida do INSS e do Fundo de Garantia da cidade com a Caixa Econômica Federal. Você que hoje não recebeu uma dívida trabalhista, nós vamos chamar também todas essas pessoas para o mutirão da renegociação. Então nós vamos chamar essas pessoas, ver quanto a prefeitura deve para essas pessoas e buscar parcelar, se caso eles queiram, numa ação amigável, diminuindo assim a dívida da prefeitura. E também algo que nós estamos estudando e que, se Deus quiser, no futuro vai dar certo com o Breno Anaia prefeito, é o quê? Às vezes a prefeitura está devendo para a pessoa, mas a pessoa também tem uma dívida com a prefeitura. Então, buscarmos abater essa dívida que ela tem com a prefeitura com que ela esteja o que a prefeitura esteja devendo para ela. Então é o mutirão da renegociação, o reparcelamento da dívida e, lógico, tem um choque de gestão para nós mostrarmos que Cachoeira Paulista vai ter que ter também firmeza
e seriedade com o dinheiro público. No seu plano de governo você fala sobre a criação de um distrito industrial. Seria a forma de Cachoeira também gerar o seu recurso sem aumentar impostos? Isso. Na verdade, confesso para você que não, Francisco, em partes, né? Porque a minha proposta também no plano de governo é não aumentar nenhum imposto de Cachoeira Paulista. Com o polo industrial, nós vamos buscar fazer uma lei de incentivo fiscal forte e atraente para Cachoeira Paulista. Nós não vamos conseguir os impostos dessas empresas, mas nós vamos conseguir que venham empresas para Cachoeira Paulista e nós possamos gerar empregos e muitas famílias estarão empregadas. E lógico, aonde que vem o aumento da receita? É com a circulação, né, o giro da economia na própria cidade. Né? Se a gente conseguir, se Deus quiser, vamos conseguir atrair pequenas e médias empresas para a futura área do INPE, que será cedida para Cachoeira Paulista, e nós já temos acesso a São Paulo e Brasília para acelerar esse trâmite. Que essa é a dificuldade. Áreas, né? Áreas. E hoje o INPE já está disposto a ceder 40 alqueires da sua área para conseguirmos realizar lá um distrito industrial, um polo industrial, criar uma lei de incentivo fiscal forte e atraente. Primeiro passo, gerar empregos. 100, 200, 300 empregos em Cachoeira Paulista e pro cachoeirense, que a lei que nós vamos criar é para fortalecer e valorizar de pelo menos 60% desse emprego tem que ser pro morador de Cachoeira Paulista. E claro, que a pessoa ganhando o seu dinheiro ali, a chance dela consumir no supermercado, comprar sua roupa ali, colocar o seu filho na escola e gastar o dinheiro dentro de Cachoeira também é grande. Com isso, claro, ao invés de aumentarmos os impostos, nós vamos fazer girar a economia e com isso, claro, também vai aumentar o orçamento da nossa cidade. Vamos falar de saúde, não dá para falar de saúde sem começar pela Santa Casa. Está numa situação hoje nova, com essa parceria junto à Canção Nova, por meio do Ministério Público. Mas qual que é o plano seu com relação à Santa Casa? Dar fim à intervenção, seguir de uma outra forma? A partir de janeiro, se Deus quiser, nós precisamos estudar essa questão. Não dá hoje para eu falar nem que eu vou acabar com a intervenção, que eu não vou acabar. O que eu não quero acabar é com a Santa Casa. Santa Casa tem potencial, é um prédio que tem uma estrutura excelente, que pode voltar a ser referência na região. Meu vice, Dr. Joaquim, tem um amor muito grande por aquela instituição. Eu também fui jovem aprendiz na Santa Casa. Então, o primeiro passo nosso é, entrando na prefeitura, buscarmos abrir a clínica médica, porque hoje o paciente não está podendo ser internado em Cachoeira Paulista, ele está tendo que se deslocar para ser internado em Cruzeiro ou Guaratinguetá. E de 10 casos, a cada 10 casos de pessoas internadas, 7 nós temos condição e competência de internar e tratar, sim, dentro ali da nossa Santa Casa, segundo o estudo que o próprio Dr. Joaquim fez. Então é abrir a clínica médica, voltando a ala de internação para a nossa cidade. E no futuro, Francisco, o que eu falo? O prefeito municipal tem que ter uma visão macro da coisa. Nós sabemos que hoje, para abrir um centro cirúrgico para pequenas cirurgias, não é fácil, mas Canas não tem centro cirúrgico, Piquete não tem centro cirúrgico, Areias não tem centro cirúrgico, Silveiras não tem centro cirúrgico. E hoje o prefeito que tem uma visão de águia, uma visão ampla, pode realizar um consórcio com outros municípios vizinhos para que, vamos dizer, o médico a cada 10 cirurgias fica o mesmo preço de 20 cirurgias. Já está ali a equipe médica, vai consumir uma questão ou outra, mas não vai ser um custo mais alto. Mas então nós podemos voltar a ser referência em Cachoeira Paulista e para as outras cidades que ainda não contam com uma estrutura exemplar, que é o nosso centro cirúrgico, que pode sim voltar a ter pequenas cirurgias. E no futuro, a gente ir alimentando essa questão da Santa Casa. O que não pode é a gente perder uma estrutura, que hoje é uma boa estrutura e já foi referência lá no passado, deixar acabar a história e o atendimento com dignidade para as pessoas. Inclusive, Francisco, uma questão que a gente vê é, pode atender convênio médico ali, a gente pode faturar melhor o serviço, e isso com gestão, com eficiência, com transparência, e buscando ter essa visão ampla, atraindo outras cidades para serem atendidos ali em nossa cidade, nós conseguimos pelo menos fazer a Santa Casa respirar e, pelo contrário, não se acabar ou se afundar em dívida. Até para poder atender também o restante da rede pública, dos postos. Há uma fila também de espera, a Cachoeira Paulista faz parte dessa quase que regra das outras cidades, há uma fila muito grande por exames. Como zerar essas filas? Isso. Então, é possível zerar? Eu vou ser sincero, zerar é muito difícil, porque cada dia que passa, sim, acaba tendo mais exames, mais pessoas precisando fazer cirurgia. Mas qual que é a minha ideia? E é uma proposta nossa, é o mutirão integral, porque hoje eu vejo que a gestão tem sido ineficiente e, em certo aspecto, burra.
Porque não adianta a gente fazer um mutirão de exames, sendo que de 100% das pessoas, 30 vai precisar de uma cirurgia. Então, qual que é a ideia do mutirão integral? É realizar um combo. A pessoa vai passar no médico na sua consulta. Na sequência, nós sabemos que parte dessas pessoas vão precisar realizar um exame. E parte dessas pessoas, uma parcela, vai precisar de uma cirurgia. Então nós vamos fechar o combo com atendimento médico, exame que precisa realizar e a cirurgia. Nós já fizemos um estudo em algumas demandas da cidade, com R$1 milhão, nós conseguimos fazer o mutirão integral e não zerar a fila, mas a gente diminuir muito essa demanda reprimida que hoje afeta muitas pessoas. Educação, no seu plano de governo, você fala sobre a criação de uma escola cívico-militar. Hoje o sistema está na rede estadual, na rede federal, até pela mudança de governo, não se deu sequência. Como fazer isso na rede municipal? Que tipo de apoio? Isso, o primeiro é buscar que alguma das escolas da rede estadual topem também a escola cívico-militar, caso queiram, né? Tem todo um trâmite para ser seguido, então nós vamos buscar motivar uma das escolas estaduais da nossa cidade a implantar uma escola cívico-militar. E eu sempre tenho batido na tecla, é como mais uma opção de ensino. Nós não vamos acabar com nenhuma escola já existente, mas nós precisamos criar dentro de Cachoeira Paulista outros modelos de escolas e projetos pilotos. Então vamos criar um projeto piloto de uma escola cívico-militar. Nós vemos hoje também, Francisco, o Instituto Canção Nova, até que foi uma escola que eu estudei, que hoje é uma referência e a grande maioria da população quer colocar o seu filho ali. Então por que também nós não vermos como que o Instituto Canção Nova adota o seu método de ensino e também criarmos um projeto piloto, sendo mais uma opção de ensino para Cachoeira Paulista. Então, Cachoeira Paulista, nós temos hoje excelentes profissionais de educação. Hoje os índices são satisfatórios, precisa melhorar mais, mas até aproveitando, Francisco, quero falar de duas propostas importantíssimas na área da educação. Uma é o plano de cargos e salários dos funcionários da educação, valorizando o professor, mas também não esquecendo da cozinheira, da merendeira, do secretário de escola, das auxiliares de desenvolvimento infantil e outros profissionais, e o uniforme escolar, Francisco, que é uma vergonha. A gente vê Canas, Lorena, Guaratinguetá, Silveiras com uniforme completo para as crianças, e não é só a roupinha, é a roupa de calor, é a roupa de frio, é o short, é a meia, é o tênis. Nós também assumimos esse compromisso com a população, que o uniforme das nossas crianças vai ser melhor do que o uniforme da escola particular, porque as nossas crianças também merecem dignidade, estarem uniformizadas e não com uniforme igual eu vi no bairro do Embaú. A criança recebeu um uniforme para desfilar 7 de setembro, a menina, o tamanho é P, recebe uma blusa G, não dá nem para ela usar, fica feio, fica estranho, os amiguinhos ficam tirando sarro dela. Então, uniforme escolar com qualidade para todas as crianças da nossa rede municipal de ensino também. Você acha que a falha na educação hoje é de gestão? Hoje a falha é de gestão, de não saber trabalhar com cronograma, Francisco. Igual, se eu sei que as aulas começam em janeiro, eu tenho que começar a fazer uma licitação do uniforme escolar em novembro, em dezembro. Se eu sei que vai começar em fevereiro ou março as aulas, nós precisamos fazer uma licitação do material escolar para todas as crianças na data. Então falta planejamento, falta organização, falta gestão, e eu como prefeito, eu vou trazer a responsabilidade muitas vezes para mim. Terá meus secretários, meu secretariado técnicos, mas terá sobre a prefeitura um líder. Eu quero ser um líder na prefeitura municipal, uma pessoa que os funcionários, que os secretários possam respeitar e tenham em mim a segurança da gente realmente liderar essas propostas, essas ideias para Cachoeira Paulista e não ficar só no blá blá blá. A gente realmente quer ir para ação, Francisco, porque hoje eu sou jovem, estou com 30 anos, então eu quero ser eleito, reeleito, ser um futuro deputado da nossa região. Então não quero entrar na prefeitura para passar vergonha e nem brincar com a vida das pessoas, porque a gente sabe que prefeituras são a vida das pessoas em jogo. Então eu quero entrar para realmente criar projetos, referências e ter ali também, ser um líder ali, para realmente liderar essas ações e botar os nossos funcionários e a máquina pública para funcionar de maneira decente, dando dignidade para as pessoas. Vamos falar de obras
Prefeito Kassado Mineiro teve uma das suas ações a obra da ponte da Turma 26, dependência do governo do estado. Como realizar, como você está programando a necessidade de obras hoje sem recursos próprios da prefeitura? Isso, são obras que vamos precisar fazer com um apoio do governo estadual e federal. Hoje, Francisco, nós temos 4 partidos nos apoiando e 4 partidos que têm uma bancada significativa de deputados estaduais, deputados federais e até mesmo senadores. Hoje a gente conta com o apoio do deputado federal Márcio Alvino, com a deputada estadual Letícia Aguiar, que eu fui assessor dela durante 2 anos, viajando 200 cidades com ela, e ela me abriu muitas portas dentro do governo do estado. Hoje nós temos o apoio do deputado estadual André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa, uma figura respeitada pelo governador do estado e é um grande parceiro da nossa cidade. Temos o deputado Caio França, deputado estadual, filho do Márcio França, que hoje é ministro, tem acesso direto no governo federal e vai ser mais uma força que a Cachoeira Paulista vai contar. E o deputado Maurício Neves, que é deputado federal do meu partido e presidente estadual do meu partido. Então, são alguns dos deputados que estão nos apoiando, inclusive o senador Marcos Pontes, que já prestou o seu apoio público à minha candidatura. Então, são pessoas que nós vamos poder contar não só com as emendas parlamentares deles, como também para eles atraírem para a Cachoeira Paulista obras e investimentos com apoio do governo do estado e do governo federal, na área de habitação, na área de infraestrutura, na área cultural, que a gente sabe que o governo federal tem muito apoio também cultural. Então nós vamos fazer realmente Cachoeira Paulista caminhar. A gente sabe que o orçamento não dá para fazer tudo e por isso que eu falo, hoje eu sou mais preparado para administrar a cidade, Francisco, porque eu sei, e se Deus quiser, com o voto das pessoas que estão nos assistindo, ganhando a eleição dia 6 de outubro, a partir do dia 7, eu já sei a quem recorrer em São Paulo e em Brasília para conseguirmos os investimentos e os recursos e as obras necessárias para a gente colocar a Cachoeira Paulista no rumo certo. Cachoeira tem pressa e não podemos viver de passado. Quem vive de passado é museu. A gente tem que olhar para frente e realizar as melhorias que a população tanto tem nos falado nas casas e nas ruas que a gente tem visitado. Para a gente falar sobre obras de infraestrutura que atendem outras áreas como turismo, cultura e tudo mais, por exemplo, tem uma das obras, já virou novela há muito tempo, que é da estação ferroviária de Cachoeira Paulista. Vários projetos passaram, vários deputados passaram por lá. Como o morador de Cachoeira pode acreditar que a estação vai ter uma vida, uma obra, e que não vai ser mais uma passagem de nomes de fora da política, prometendo com o prefeito e não entregando? Sim, eu até tomei o cuidado de abordar isso no meu plano de governo, colocando que nós vamos trabalhar politicamente para acelerar um processo que já está tramitando, solicitando o restauro da estação. A gente sabe que restaurar uma estação, que inclusive é a segunda maior da América Latina, perdendo apenas para a Estação da Luz, é um recurso muito alto e precisa vir desse processo. Então nós temos que entrar, lutar com as forças políticas para ver em que pé está esse processo, a gente consegue dar celeridade nesse processo e buscar o restauro da estação. Eu sei que não é algo fácil, um restauro da estação talvez não fique nem pronto numa gestão minha, ao longo dos 4 anos, mas nós vamos trabalhar também politicamente para ver em que pé que está, o que a gente consegue acelerar, mas eu tenho certeza que na minha gestão a população terá a clareza. Eu buscarei também, inclusive, mensalmente realizar lives com o meu secretariado e eu também prestando contas do nosso trabalho. Inclusive, um dos assuntos que eu quero como prefeito prestar contas é uma live falando da estação e mostrando para a população em que pé que está esse processo, quais ações nós tomamos e qual tempo que isso pode tomar. E de maneira clara, ô Francisco, eu acho que o político não pode ter vergonha de falar a verdade. A verdade a população tem que saber. Eu sou jovem, eu sou transparente, eu quero ter vida longa na política. Então nós vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, um bate-papo aberto com a população para explicar quais são os próximos passos para a gente solucionar diversos problemas da cidade, inclusive a estação. O que a população pode ter é que Breno Anaia terá a palavra e mostrará realmente em que pé está esse processo e quanto tempo vai levar um restauro da nossa estação ferroviária. Já emendar na política, esses assuntos que a gente está falando de Cachoeira Paulista, a maior parte deles são novelas, são antigas. Você já esteve na Câmara, foi eleito com 18 anos, já esteve em momentos de apoio de governo, momentos de oposição, de fiscalização. A maior parte desses problemas não irem para frente, não terem soluções, é devido a
cultura e momento político de Cachoeira Paulista, de guerra, às vezes de sobrevivência, como a Câmara foi acusada no passado, você acha que a política de Cachoeira é o principal problema hoje, por essas situações não serem solucionadas? Olha, eu acredito que boa parte é sim, Francisco. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser eleito vereador com 18 anos, reeleito com 22 anos, fui o mais votado, fui presidente da Câmara, consegui uma proeza lá que foi eleito presidente da Câmara unânime, com oposição e situação votando em mim, e consegui administrar bem a nossa Câmara, tive minhas contas aprovadas lá. E, Francisco, o que a gente vê? A questão política, o prefeito tem que entrar para governar a cidade a partir do dia 1º de janeiro sem mágoa, sem ódio, sem picuinha, sem perseguição. E é isso que eu quero fazer, é olhar a Cachoeira Paulista para frente. Ou eu vou gastar energia perseguindo as pessoas, vendo quem foi meus adversários, perseguindo comerciantes que não votaram em mim, e eu jamais faria isso. Então, tá na hora de Cachoeira Paulista ter um prefeito jovem, dinâmico. Apesar de jovem, já estou aí há praticamente 12 anos na vida pública, porque eu assumi o primeiro mandato meu com 18 anos, tendo acesso em São Paulo, tendo acesso em Brasília. Então tá na hora de ter um prefeito com grandeza. Nós vamos respeitar todos os ex-prefeitos, Francisco, nós não vamos estar lá para atacar ninguém. Eu quero olhar para frente, eu quero ser o melhor prefeito de Cachoeira Paulista, porque eu quero que eles esqueçam esse passado. Cachoeira Paulista está na hora de viver um novo momento e ter um prefeito que saiba dialogar com a Câmara, respeitar a Câmara Municipal, ser um prefeito que saiba lidar com críticas. Eu sei lidar com críticas, me formei em jornalismo, então a gente sabe que a crítica é fundamental, é importante, e eu aprendi com os meus erros e acertos. Eu não fui perfeito na vida pública, mas graças a Deus nunca também tenho uma mácula de roubar dinheiro ou de ser condenado por corrupção ou responder algum processo por isso. Eu nunca tive condenação criminal. Então eu tenho muito orgulho da minha vida pública, porque eu aprendi com os meus erros e acertos. E hoje eu estou mais lapidado, mais maduro, aperfeiçoado, com bons acessos São Paulo e Brasília para a gente fazer Cachoeira Paulista entrar no rumo certo. E claro que passa pela política. A politicagem atrapalhou muito a cidade. Essas picuinhas e essas guerras políticas atrapalharam o andamento da cidade, e é por isso que eu vou entrar com paz, com amor, com firmeza, sem rabo preso com ninguém, para fazer a Cachoeira Paulista caminhar para frente, e eu ser o prefeito que vai dar orgulho para o cachoeirense e para as próximas gerações da nossa cidade. Aos 18 anos você era o novo na Câmara, aos 30 pode ser o novo na Prefeitura, mas essa renovação tem que vir no cenário como um todo? Você acredita na renovação da Câmara ou não? Eu acredito que sim, Eu falo, vereador ninguém cai do céu lá, Estão lá porque tem votos, mas creio que a Câmara Municipal, com o passar do tempo, acaba se renovando. Claro que vão ficar alguns vereadores, e com certeza ficarão, porque apresentaram algo para a população, e se estarão reeleitos é porque mereceram estar lá. Mas acredito que também entrará uma safra nova ali na Câmara Municipal, e eu respeitarei e governarei, tanto com os atuais como com os novos. Muito bem, a gente agradece aqui ao Breno. Falamos bem aqui sobre as propostas do candidato, para falar sobre essa cidade. A cidade é um desafio, Cachoeira Paulista é desafio mesmo. Breno, você vai ter agora mais 1 minuto aqui cronometrado com a Cassiane, o Edinho na tela. Eu vou pedir para você olhar naquela câmera ali do meio e falar com o eleitor de Cachoeira Paulista por 1 minuto, certo? Vamos lá? À vontade. Meus amigos de Cachoeira Paulista, meus amigos e minhas amigas, quero humildemente aqui reforçar o meu pedido de voto a cada um de vocês. Como eu disse na entrevista, pena que é pouco tempo, tinha muito mais coisas para falar para vocês, mas está na hora de Cachoeira Paulista viver um novo momento. Um momento sem perseguição, sem picuinha, mas mostrando que Cachoeira Paulista tem tudo para dar certo. É um diamante a ser lapidado. E hoje eu sou o mais preparado para administrar a nossa cidade. Tenho os acessos em São Paulo, em Brasília, já passei pela Câmara Municipal, assessorei uma deputada estadual que é a Letícia Guiar, viajando mais de 200 cidades com ela e conhecendo muitos projetos lá fora que dá para implantarmos em Cachoeira Paulista, respeitando os funcionários públicos, respeitando nossos comerciantes e empresários, com propostas claras que nós vamos conseguir executar ao longo desses 4 anos, e por isso eu peço seu voto. No dia 6 de outubro, vote 11, vote Breno Anay e Dr. Joaquim, porque é Cachoeira Paulista no rumo certo. Obrigado.
Muito bem, a gente que agradece a participação, você de Cachoeira Paulista, você de toda a região que acompanhou mais uma sabatina. Lembrando que na segunda-feira a gente dá sequência com Kleber Silveira, candidato de Cruzeiro, na nossa sabatina. Então, segunda-feira, Kleber Silveira. O próximo candidato da cidade de Cachoeira Paulista a participar é o Mineiro. O Mineiro vai estar com a gente no dia 24, terça-feira. É isso mesmo, estou tentando me organizar aqui, dia 24, terça-feira, Antônio Carlos Mineiro. Olha, muito obrigado, Breno, pela participação.